os inúmeros compromissos e, principalmente, os problemas que enfrentamos cotidianamente na vida para tocar a vida, né? Tudo isso pode ser, para algumas pessoas, de difícil manejo. Diferente do que tem se colocado, muitas das vezes, a ansiedade não é uma doença, né? E não pode, não deve ser encarada dessa forma. A ansiedade é um sentimento humano, inclusive um sentimento que tem uma importância, né? É o modo, por exemplo, a ânsia nos faz organizar o nosso dia a dia, acordar cedo para o trabalho, nos preparar para as atividades, né? Então, como todos os outros afetos e sentimentos, a ansiedade está ligada à nossa história de vida, ao modo que lidamos com as pessoas e como compreendemos o mundo. A ansiedade, como um sentimento, ela produz as emoções. Qual que é a diferença de emoção e sentimento? Sentimento é o que a gente sente, está ligado aos nossos pensamentos, está ligado às nossas vivências. As emoções é uma manifestação física, corpórea desse sentimento. Então, um bom paralelo é com a alegria. Quando estamos tomados de alegria, do sentimento de alegria, a gente pode cantar, pular, dançar, festejar, abraçar as pessoas. E quando a gente está tomado pelo sentimento de ansiedade? Quando, por exemplo, nós estamos ansiosos para receber uma determinada visita, para realizar um determinado teste ou prova, né? Então, quando a gente vivencia o sentimento de ansiedade, é preciso a gente fazer exatamente o que a gente faz com a alegria, expressá-lo. Permitir que esse sentimento seja expresso através das nossas emoções e gestos. É por isso que quando você está muito ansioso, você se sente inseguro, e aí você pode rememorar momentos em que você esteve inseguro, e aí pode vir um choro, né? Sentimentos de despreparo, você treme, você se sente as mãos suando. Então tudo isso são as emoções, é a forma que a ansiedade, enquanto um sentimento, se manifesta através da gente. Então, primeiro passo é aceitar essas emoções, poder expressá-las. Expressar as nossas emoções e não reprimi-las é sem dúvida a melhor maneira de lidar com os nossos sentimentos, em especial com a ansiedade. Isso que tem se chamado ansiedade generalizada, o que eu posso afirmar é que me parece muito com a condição de pessoas que têm pouco recurso individual ou coletivo para lidar com o seu próprio sentimento, em especial com as formas de se expressar, com as formas de exprimir esse sentimento, que é experimentado em diversas intensidades por diferentes pessoas. Então eu deixo aqui um alerta, o transtorno de ansiedade generalizada é algo muito específico ligado a pessoas que têm muitas dificuldades de lidar com esse sentimento. Não pode e não deve ser de maneira alguma encarado como algo doentio e que está se espalhando, porque essa visão, ela de alguma forma impede a aceitação dos nossos próprios sentimentos, ou seja, ela implica no risco de uma patologização da nossa vida e dos nossos sentimentos. A esse risco, vale a pena a reflexão do que estamos fazendo e de como vivemos os nossos sentimentos. Os inúmeros compromissos e, principalmente, os problemas que enfrentamos cotidianamente na vida para tocar a vida, né? Tudo isso pode ser, para algumas pessoas, de difícil manejo, né? E por isso, ao lidar com um problema, ao lidar com uma prova, ao lidar com uma pessoa em especial, ela pode se mostrar incapaz de lidar com aquele sentimento que cresce, e cresce muito por vezes, né? Então, o que dispara, né, uma crise de ansiedade ou uma intensa vivência desse sentimento está muito ligada aos enfrentamentos que temos cotidianamente. Então, negar esses preconceitos e essas formas estereotipadas que a sociedade nos impõe e procurar nos aceitar nossas dificuldades, pedir ajuda, né? E mais do que isso, valorizar os nossos sentimentos. Talvez esteja aí um bom caminho para a gente começar a lidar com a ansiedade de forma mais tranquila, de forma menos doentia, e sim de uma forma mais humanizada. Esse aspecto crítico da vivência da ansiedade, ela precisa de ajuda, ela precisa de apoio.
Não é possível a gente imaginar uma pessoa tomada por um sentimento tão avassalador que por vezes a impede de cumprir a sua vida, de realizar o seu trabalho, sozinha, né? Por isso que é importante as pessoas que estão vivenciando as crises ansiosas, as crises de pânico, ou até mesmo diferentes intensidades desse sentimento, ter um profissional de saúde mental ou alguém de confiança em que possa apoiá-la nesse momento. A crise é um conceito estruturante do trabalho em saúde mental. Por um lado, ela representa um momento em que o sujeito tem poucas condições de se resolver sozinho. Toda crise pede uma boa companhia, uma ajuda, um apoio.